Em nome dos mortos da família Menezes, se há um espírito presente, que ele se manifeste. Olá pessoal do Terra, eu sou Luísa Leão, estou aqui com Andrucha e Criolo. Eles fazem parte tanto da produção quanto do filme O Juízo, que vai estrear dia 5 de dezembro, tô errada? 5 de dezembro no cinema perto de você. O que a gente pode esperar do Juízo? Suspense, clima, entretenimento. Basicamente a história é uma família que está tentando se reestruturar com um pai alcoólatra que meio que perde tudo e vai reestruturar a vida apoiado pela mulher e pelo filho adolescente. Chegam nessa fazenda, que é uma herança da família, ele tem uma agenda secreta ligada à ganância e lá nessa fazenda eles encontram o Coraça, que é o personagem do Criolo, que era um escravizado fugitivo que foi assassinado na fazenda e que está ali para cobrar uma dívida irreparável, que é a perda da vida da própria filha. E aí começa todo o enredo que vai absorver as pessoas no clima do suspense. Em 2012 foi quando eu comecei a escrever, era uma época que as comédias brasileiras estavam muito em voga, né? Com um público muito fiel, e o próprio mercado de cinema do Brasil começou a falar, poxa, vamos explorar outros gêneros, e começou a haver uma demanda de filmes que agora estão sendo lançados, de se fazer um filme de gênero, e o gênero, assim, por excelência popular, fora a comédia, é o suspense psicológico ou o terror, seja lá o que for. E eu sempre achei que as fazendas de Minas Gerais, que o minério, o ouro, o diamante, a corrida do ouro de Minas Gerais, que os sanatórios de Minas, que a falta de mar de Minas, que a pinga de Minas, que o personagem do Felipe Camargo, ele é esquizofrênico e alcoólatra. Então, que isso tudo era uma cama muito bacana para fazer um filme de gênero, de suspense sobrenatural, com uma pegada brasileira, sobre o karma da escravidão, sobre todos esses karmas que são tão fortes em Minas Gerais, que é uma espécie de estado-coração do Brasil. Então, o Juízo, ele tem vários clichês do filme de gênero, desse gênero, a casa mal-assombrada, a pessoa que você acha que está morta e está viva, o enlouquecimento, que é muito, que você não sabe se o cara está louco ou se ele está vendo espírito, a mãe de família que não vê espírito, mas percebe que os homens da casa estão todos enlouquecendo, o espiritismo brasileiro, tem mesa de espírita, e isso tudo para contar essa história de uma dívida de 200 anos que essa família, que é a família do personagem do Guto, o personagem do Felipe, contraiu lá atrás com o personagem do Criolo, que é um homem escravizado que fugiu ou tinha os diamantes e foi pego e morto nessa fazenda. Então, 200 anos depois, a família ainda está pagando por esse karma. Felipe, queria saber de você, se desse para simplificar o que o Juízo traz de potência, de força, a partir da sua visão de protagonista também dessa história. Eu acho justamente que é uma história de suspense, espiritualista, sem os clichês americanos, mas com uma brasilidade muito grande. O Brasil está ali presente o tempo todo, como a Nanda falou, quer dizer, a ponto de partida é a história do Brasil, né? E é um filme que ele prende a atenção do espectador o tempo todo, porque não param de acontecer coisas surpresas, né? E até o fim, que eu não vou dizer como acaba, né? Mas que é surpreendente. Mas que é surpreendente também. Se a gente for fazer um paralelo com essa história de uma família que tem que pagar um preço muito alto, né, por causa de uma ganância, com o próprio Brasil, que explorou tanto pessoas do bem e que nasceram em condições, né, de serem escravizadas, a gente consegue fazer esse paralelo, Criolo? Você que interpretou um homem na condição de escravo em O Juízo?
Paralelos, veredas, travessas, avenidas, viadutos. Existe uma coisa chamada racismo que muita gente diz que não existe no Brasil, mas que existe, infelizmente. Quando você pega os livros de história, nos livros de história não está escrito a história real do nosso povo. Quando você percebe em cada canto da sociedade o modo como cada um é tratado. Então, o Coraça é um grande homem estudioso, é um grande homem que enriqueceu muita gente com sua inteligência, sua esperteza. E por ser um homem negro, lhe foi relegada o assassinato. Então, eu acho que não precisa andar muito longe para percebermos os paralelos aí. Eles estão entrançados aí na nossa sociedade. Carol, uma curiosidade que você contou pra gente, que estava lá na sala de imprensa, no momento final do filme, foi que você descobriu que estava grávida pouco depois de ter rodado O Juízo. 2 dias depois. E eu queria saber se você tivesse já sido mãe antes né, na hora de gravar o filme. Sua personagem, ela tem uma força maternal muito forte. Sim. Você acha que você conseguiria ainda dar mais força à Teresa? Não sei se iria potencializar, talvez. Mas olha, ainda bem que eu não sabia, porque eu acho que eu não teria rolado das escadas tantas vezes, eu não teria corrido tantos quilômetros, eu não teria praticamente comido lama. Mas eu fiquei realmente buscando muito essa maternidade dentro de mim. Ironicamente, fiquei grávida nesse Acabou período. grávida. Mas eu tava assim, para mim era um grande... A mãe estava lá, né? Sem você saber. Era uma grande de busca, toda forma. sabe? Porque ser mãe de um menino de 17 anos... Aí a gente fez assim uma preparação com a Laís Correia, que me ajudou muito antes, que eu ficava entendendo quem era aquela mulher. Ela foi mãe muito cedo, e aí casou cedo. Eu tentava... E que ficou vivendo para isso, para a maternidade, de certa forma. Mas eu não sei, eu acho que talvez fosse um pouco mais potencializada, mas eu acho que já foi potencializada, porque a Nina já estava na minha barriga, sabe? É muito difícil eu dizer por que assistir, mas eu quero convidar todos para assistirem o filme. Eu acho que vocês vão ter uma experiência cinematográfica muito bacana, com todos esses elementos que a gente falou aqui. Uma família que luta. Uma família que luta para se construir. Luta muito. Um pai que luta pela liberdade da filha e que paga um preço por isso. Um homem que luta contra o alcoolismo. Tem tudo isso dentro de um filme de gênero, de entretenimento. Então, acho que vale conferir. É um filme que a gente tem muito carinho. Aproveitando que as câmeras estão ligadas e os microfones abertos, queria pedir para vocês convidarem o pessoal para assistir O Juízo. Dia 5, quinta-feira, nos cinemas. Roteiro de Fernanda Torres, direção de Andrusha Waddington, comigo, Carol Castro, Fernanda Montenegro, Lima Duarte, Criolo. Não percam, porque é um filme sensacional, um filme brasileiro e um filme que não vai deixar você parado na cadeira. Marinho, eu passei o dia pensando num jeito de você voltar. Eu não quero mais voltar, mãe.